Pai, o nosso ouvido atentos e o coração aberto para ouvir a tua palavra. A tua palavra que edifica, a tua palavra que transforma. Oh Deus querido, Deus amado, a tua palavra, Pai, que penetra pelas juntas e as medulas, Senhor. Meu Deus, Deus aqui, meu Pai, meu filho, Pai, foi escolhido esta noite. Não por ninguém, mas foi pelo Senhor, Pai, para estar ministrando a tua palavra. É que o Espírito Santo colocou no coração deles. Que ele venha expressar da tua igreja, Pai. E que essa palavra venha de encontro a cada vida, Pai, que entrou por essas portas dessa noite, em nome de Jesus. Pai, ele já repreenda toda a diversidade, repreenda, Senhor, toda a contrariedade dessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. E que teu Espírito Santo, Pai, venha falar através da vida do teu vaso sobre cada vida, em nome de Jesus. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos receber o céu do Senhor com uma linda salva de palmas. Pode ser, irmãos? Amém? Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Dêem glória a Deus nessa noite. Aleluia. Meu coração se alegra de poder mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, juntamente com os irmãos. Quero primeiramente agradecer a Deus, depois da vida do pastor que nos concede essa oportunidade. Nosso irmão Johnny, que nos fez o convite, né? E deu certo de nós estarmos aqui hoje, né? Louvado seja Deus, aos demais irmãos, pastores, presbíteros. É uma honra e uma responsabilidade, né? Vários irmãos que manejam bem a palavra do Senhor, né? E o Senhor nos escolheu esta noite. Mas, queridos, vamos nos degustar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Abra comigo a tua Bíblia. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47, do versículo 3 ao 6. Aleluia. Profeta Ezequiel, capítulo 47. Hoje a minha esposa não veio comigo, pastor, acho que ela já está meio enjoada de ver eu pregar, né? Ela falou que ia para a igreja porque tem uma peça das crianças lá e meu filho vai participar. Eu falei, então vai, filha. Hoje eu vou sozinho. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Ezequiel 47, versículo 3 ao 6, vem dizendo assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Amém? Coloque a sua mão direita no coração e repita comigo: fala comigo, Senhor. Fala mais uma vez: fala comigo, Senhor. Glória em nome de Jesus. Fale, Jesus. Queridos, prometo ser breve, tá? O pastor me deu 1h30 aqui, é brincadeira, mas irei ser breve, amém? Queridos, essa é uma palavra a qual o Senhor nos trouxe ao coração. Confesso aos irmãos que antes de vir para cá, eu estava com uma palavra em minha mente, né? Mas hoje à tarde eu me debrucei ao chão e falando com o Senhor me trouxe a esta passagem.
E como nós sabemos, a Bíblia vem falando aqui a respeito de um homem, de um profeta, um dos profetas maiores da Bíblia, conhecido como profeta Ezequiel. A história nos conta que o profeta Ezequiel foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio babilônico. Ezequiel, ele era filho do sacerdote Buzi. Ezequiel, então, pertencia a uma família muito importante na época, que era uma família da linhagem sacerdotal. Se nós estudarmos a etimologia da palavra do nome Ezequiel, nós entenderemos que seu nome significa Deus fortalece ou Deus o torna forte. E a Bíblia nos conta que Ezequiel, então, ele foi levado cativo para o exílio da Babilônia em 597 a.C., logo após o rei Nabucodonosor tomar todo o povo consigo cativo. Nós sabemos bem, se nós pegarmos desde o primeiro capítulo de Ezequiel, nós iremos ver na Bíblia Sagrada que no livro de Ezequiel existem visões, existem profecias, e a Bíblia nos ensina que através dessas visões, que através dessas profecias, Ezequiel ele ensinava, Ezequiel ele exortava que o povo precisava passar novamente por uma renovação. Só que essa renovação que Ezequiel fala é uma renovação que sai do íntimo, do coração, que sai de dentro para fora. O povo que estava cativo, o povo que estava vivendo sob o domínio de outro rei, o povo que estava no lamaçal do pecado, era advertido pelo profeta Ezequiel que eles precisariam de novo ter um encontro com Deus novamente. E tudo aquilo que eles viveram um dia, eles precisavam renovar dentro de si. Ezequiel, ele pregava sem ter medo. Ele falava aquilo que Deus mandava falar. E nós podemos aprender no livro do profeta Ezequiel. E algo que me chama a atenção neste livro é que, independente do local, independente do momento, independente da circunstância a qual o povo de Deus vive, Deus sempre levantará um homem para dizer que em meio ao caos, em meio à escravidão, em meio à falta de esperança, em meio a choro, Deus sempre levantará alguém para te dizer que ainda há esperança. E como nós sabemos no capítulo 1, segundo alguns historiadores, Ezequiel se encontra na beira do rio Quebar, com apenas 17 anos. Aonde a Bíblia fala nesse capítulo que Ezequiel tem uma visão de 4 seres viventes. Porém, se nós continuarmos lendo a sua história, nós iremos ver que do capítulo 40 ao capítulo 48, Ezequiel, ele descreve uma visão apocalíptica do novo templo e da restauração de Israel. Porém, no capítulo 47, aonde nós iremos nos debruçar hoje, no capítulo 47 do seu livro, segundo alguns historiadores, no auge dos seus 50 anos, Ezequiel tem novamente uma visão. A primeira visão que Ezequiel teve foi com 17. E a Bíblia nos menciona que no auge dos seus 50 anos, Ezequiel tem novamente uma visão. E essa visão se refere a uma torrente das águas purificadoras. E essas águas, elas fluíam do templo, simbolizando a presença
a vida e a restauração de Deus. Queridos, algo que eu quero salientar para os irmãos nessa noite. Talvez eu lhe convido após o culto você ler esse capítulo inteiro novamente. Mas essas águas, qual a Bíblia menciona, elas não são apenas águas literais, mas essas águas a qual Ezequiel tem uma visão, elas são águas espirituais. Essas águas, elas representavam ou representam o mover de Deus na vida do homem. E a palavra nos mostra, queridos, que quando Ezequiel tem essa visão, ele tem a visão de 4 estágios. A Bíblia nos conta que Ezequiel então estava dentro do templo. Olha que interessante. E ele recebe uma visão que é para ele sair para fora do templo. E ele sai. E logo ele tem uma visão de um homem. Alguns podem dizer que é uma teofania, ou uma cristofania, manifestação de Deus para o ser humano. Ou alguns teólogos dizem apenas que é uma visão que ele teve sobre o futuro. Mas o interessante é que dependendo desta visão, ou conforme os homens, os teólogos denominam, o interessante é que quando Ezequiel ele tem essa visão, ele tem um convite. E ele vê o homem, e o homem fala: caminhe 1000 côvados para dentro do rio. Se nós pegarmos 1000 côvados em centímetros, nós o transformamos, nós iremos ver que Ezequiel tinha que caminhar 500 metros na direção daquele homem. E a Bíblia conta que o primeiro estágio, conforme está dizendo em Ezequiel 47:3, a palavra nos diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Ezequiel então está no templo. Ele tem uma visão. E ele vê um homem o chamando, dizendo: Ezequiel, vem à minha direção. Ande 1000 côvados à minha direção. E Ezequiel vai. E a Bíblia fala que quando Ezequiel atingiu aquela distância a qual o homem tinha lhe dito, a água batia nos seus tornozelos. E eu me perguntando: Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que o Senhor quer falar com águas batendo no tornozelo? E o Senhor trouxe ao meu coração que quando as águas estão batendo em nosso tornozelo, é que Deus está curando a nossa caminhada. É que Deus está sarando as nossas pegadas. É que Deus está sarando aquilo que nós tivemos, obtivemos na caminhada da nossa vida. Queridos, eu faço uma pergunta. Na sua caminhada até aqui, quantos de nós já não machucaram os pés? Só que às vezes dói tanto que parece que se nós continuarmos, nós não iremos conseguir. E é mais fácil muitas das vezes nós voltarmos, porque nós já conhecemos o caminho, devido à dor, devido à adversidade. E às vezes no nosso caminho existem pedras que machucam os nossos pés, pedras que causam feridas. E muitas das vezes, meu irmão, Deus está mandando dizer: essas feridas estão escondidas nos nossos sapatos, pastor. E as pessoas te olham e pensam que está tudo bem.
Mas só Deus sabe como você está no seu dia a dia. Só Deus sabe quantas orações que você fez na sua casa sozinho, derramando lágrimas, e você não tinha ninguém para te ajudar. Isso são as feridas da nossa caminhada. Isso são as feridas do Evangelho. Isso são as feridas por não negar a Cristo. Oh, aleluia. E muitas das vezes dói. Eu sei que dói. Muitas das vezes nós queremos parar. Muitas das vezes eu quero parar. Mas Jesus está te dizendo nessa noite: caminhe na minha direção, que ainda existe um rio que cura as suas feridas. Ainda existem águas que curam a sua dor. Oh, aleluia. O Senhor tem um repouso para a sua vida. O Senhor tem um refrigério para a tua alma. Olha o que o salmista vem dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor nesta noite quer curar a sua ferida, meu irmão. O Senhor quer curar esta ferida, minha irmã, feridas a qual ninguém está vendo. Pastor, às vezes nós travamos batalhas que é só nós que sabemos. E nós temos que ser forte, Pastor Rodrigo. Mas o Senhor está te dizendo: eu ainda curo as suas pegadas. Do meu trono flui uma água da vida que sara, que ainda cura as suas pegadas. É o que eu quero te dizer nesta noite: não desista de caminhar, não desista de prosseguir, não pare a sua marcha, continue andando em nome de Jesus. Mais uma vez eu te digo: está doendo? Continua. Não está conseguindo pisar? Continua. Está doendo o pé, meu irmão? Escora em Jesus e vai pulando com uma perna. Mas não para, em nome de Jesus. A sua salvação está logo ali. Está tão perto. Está tão perto daquilo que Jesus te prometeu. Está tão perto. Então não desista. Está doendo? Continua. Está sofrendo? Continua. Está chorando? Continua. Só não pare. Só não desista. Continua em nome de Jesus. O segundo estágio em que a Bíblia vem nos dizendo, no versículo 4, olha que interessante. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam até os joelhos. Queridos, quando nós falamos de joelho na Bíblia, nós entendemos que é a oração. Quando Ezequiel, ele chega com as águas até o joelho, e eu me perguntei: Senhor, o que isso significa, Pai? E Deus me disse: significa que eu estou ouvindo a oração do meu povo. Queridos, eu não sei se eu contei aqui a vez que eu vim. Certo dia, se eu contei, vou repetir. Eu trabalhando em São Paulo, eu estava naqueles dias que eu falava: Deus do céu, está fechado para mim. Só que em todos os dias que eu ia sair para o serviço, eu colocava minhas 2 mãos sobre a viatura, e eu faço isso, fazia em São Paulo.
Eu falava: Deus, me guarda e me proteja. Só que nesse dia minha oração foi diferente. Eu falei: Deus, o Senhor me usa, mas parece que o Senhor não fala comigo. Parece que o Senhor não ouve mais a minha oração. Eu estava com o coração tão apertado naquele dia. E logo no começo do serviço, eu e meu parceiro de equipe, nós saímos. Na rede de rádio da viatura cantou que estava tendo roubo numa das marginais de São Paulo. E nós começamos a rodear pelo local e começamos a passar pela favela de São Paulo, Paraisópolis. Acho que os irmãos já ouviram falar. E daqui a pouco nós chegamos numa rua, pastor. Os carros começaram a voltar de ré. Daí o meu parceiro olhou para mim e falou: Thales, vai atrás daquela BMW, porque ela está roubando. Irmãos, só que nós que trabalhamos na rua, nós temos a mania de olhar para o lado, sempre olhar para o lado quando cruza uma rua, para a gente ver o que está acontecendo no fluxo da rua. E eu fui atrás, saí de lado do carro, uma rua estreita, que é uma rua da comunidade. E na hora que eu passo, eu olho, eu vi um ladrão com uma arma espetada num carro. E esse ladrão estava como se ele estivesse aqui e eu aqui embaixo. Então o ângulo de tiro dele, irmão Antônio João, era melhor que o meu. E pasmem os senhores, naquele momento aquele homem só me olhou, virou de costas e saiu correndo. E depois eu encerrei o serviço. E eu tive um momento com Deus novamente. E Deus me disse assim: olha, você me disse que eu não te ouvia mais. Mas hoje foi a resposta das suas orações. Eu te livrei da morte esta noite. Ei, eu estou te dizendo que mesmo que não pareça, o Senhor está ouvindo a tua oração. Mesmo que você não veja, o Senhor está ouvindo o teu clamor. Oh, Rabaia, chora, bacalabanda, rabaia. Rabantora, maia, ceia, labaia, chora. Irmãos, existem momentos na nossa vida que parece que o céu está fechado. E parece que Deus não te ouve. E você vê Deus falando com a irmã do lado, com o irmão do outro, e você pedindo, e nada acontece. Mas eu quero te lembrar hoje que as águas começaram a bater no seu joelho nesta noite. E a sua oração hoje está chegando como um aroma suave até o papai lá do céu. A Bíblia fala em Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, recebereis. Irmãos, então eu te digo, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, continue orando pela sua família. Hoje eu vejo nosso irmão Cia aqui. E se a irmã tivesse desistido da oração? Se a irmã tivesse parado de orar pelo nosso irmão? Só que a oração, muitas das vezes, é um processo a qual o nosso Deus, muitas das vezes, fica em silêncio. E nós colocamos em xeque aquilo que nós temos colocado na mão do Senhor. Eu até aquele momento dizia: Senhor, o Senhor me esqueceu. Mas depois daquele episódio, eu dizia: o Senhor ainda lembra de mim. Ei,
Tem coisas que você não vai ver agora, meu irmão. O interessante é que a Bíblia fala que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E você já se perguntou o porquê disso? É que muitas das vezes você não consegue ver nenhum começo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas olha que a Bíblia fala que melhor é o fim das coisas. Deus muitas das vezes já está enxergando o fim antes mesmo de acontecer na sua vida. Eu quero dizer que o último estágio da sua vida será melhor do que o primeiro. Sem ferir o texto bíblico, eu quero dizer que a glória da última casa será maior, será melhor do que a primeira. A única arma que nós temos, crente, ainda é a oração. A única arma que o crente tem, pastor, a minha arma naquele dia, pastor, eu tentei, mas ele não resolveu o meu problema. Quem resolveu foi a minha oração para Deus. Eu tentei me defender, mas o que me livrou não foi a minha arma, não foi o meu colete, não foi o meu parceiro que estava atrás da viatura preocupado se a viatura ia bater ou não no carro de trás, mas foi a mão do Senhor. A Bíblia fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção deste nome que é sobre todo nome. Então não pare de orar. Continue orando pelo seu casamento. Continue orando pela restauração do seu lar. Continue orando pelo seu filho, pela sua filha, que hoje está no submundo da droga, do álcool, afastado da presença de Deus. Eu não sei qual é o seu problema, meu irmão, mas eu sei que a sua oração tem poder. A Bíblia vem dizendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então continue orando, continue acreditando, continue clamando este nome. É a oração. É a oração. É a oração que move a mão de Deus. Sabe, irmãos, pastor, se o senhor me permite dizer, queridos, às vezes eu falo que eu acho que eu nasci numa época em qual eu não gostaria. E nós estamos sofrendo muito isso. Eu falo na nossa igreja, porque eu posso falar com propriedade disso. Só que hoje o problema da igreja é que a igreja quer viver o milagre. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A igreja quer ver Deus responder. A igreja quer ver Deus fazer. Mas ainda a igreja está vivendo dentro do templo. Preste atenção no que eu vou dizer. Não estou falando disso aqui. Não estou falando da igreja. Para que Ezequiel entrasse naquele rio, ele precisou sair de dentro do templo, precisou sair da margem e adentrar naquela visão.
Hoje a igreja quer viver, meu irmão, mas não quer sair da margem. A igreja quer viver, não quer sair da margem. A igreja não quer sair do comodismo. E eu não estou chamando a sua atenção porque eu sei que você tem um pastor aqui. Mas eu falo aquilo que eu vivo. Hoje a igreja quer viver por vista. Só vem se Deus fazer. Só vai se Deus te dar. Só adora se Deus falar. Só congrega se Deus revelar. E Deus nesta noite te convida, saia da margem e entra no rio do Espírito. Hoje o Senhor está te dizendo que quer viver o Deus sobrenatural. Saia da incredulidade, saia da margem. Você não precisa ver, mas você precisa crer que Deus vai fazer na sua vida. Irmãos, teve uma época na minha vida que eu estava passando um problema dentro da minha casa, como os meus pais, e eu não condeno. Eu só quero que vocês me entendam o que eu estou dizendo. Meu pai afundado no adultério, no alcoolismo, e muitas das vezes, meu irmão, o que minha mãe fazia? Ela pegava o telefone, ao invés de dobrar o joelho, ela queria que Deus revelasse o que Deus iria fazer na nossa vida. E minha mãe vivia correndo atrás de um lado para o outro, nada dava certo. Só que teve momentos que apenas eu, a minha mãe e minha irmã, nós nos reuníamos na sala da nossa casa. Nós dávamos a nossa mão e nós clamávamos a Deus. E quando ela entendeu que não era a revelação, quando ela entendeu que não era o homem, e quando ela entendeu é que a nossa oração que mudaria o nosso, vamos dizer, diagnósticos, as coisas começaram a andar. Porque para ela era muito cômodo ficar atrás de pessoas, de ligações. Nós recebíamos missionários, pastores, querendo uma resposta. Mas quando nós decidimos sair da margem, quando nós saímos do comodismo e colocamos o nosso joelho no chão, o Senhor começou a fazer aquilo que ninguém estava fazendo. Então, em nome de Jesus, saia da margem nesta noite. Em nome de Jesus, saia da margem nesta noite. Na Assembleia de Deus nós temos, talvez, uma maneira errada de falar, e nós falamos sempre, que saudade da igrejinha. Antes de nós termos esse templo, nós falamos, na igrejinha Deus operava, na igrejinha Deus batizava, na igrejinha existia milagres. Quando eu nasci, meus irmãos, eu nasci com o tórax aberto, com o crânio alongado. Os médicos disseram para minha mãe que a minha mente não iria desenvolver, que eu não iria falar, que eu não iria andar. E naquele tempo as coisas eram muito caras ainda. E o pai teve que vender todas as coisas da casa para fazer um exame em mim. Só que aquele tempo era tempo da igrejinha ainda, aonde minha mãe me levou na falecida irmã Otília. E eles fizeram uma campanha a meu favor. E Deus disse, olha, fique tranquila,
que seu filho ainda vai ser um pregador da palavra. E minha mãe me levou em outro médico. Daí o médico falou: mãe, se você quiser, processa esse médico, porque seu filho não tem nada. Ei, o que eu estou dizendo, meu irmão, é que Deus, Ele não mudou. Mas quem mudou foi a igreja do Senhor, que está vivendo no raso, que está vivendo na margem. E o Senhor está te dizendo nesta noite: mergulha, 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 mergulha em nome de Jesus. Ele ainda fala, Ele ainda faz. Oraya sourabaya cheia, Ramandaya serebihaya sou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele não há dúvida, não há sombra de variação. Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. E o terceiro estágio, a Bíblia vem falando no versículo 4 da parte B ainda do texto: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos. Aqui Ezequiel já tinha dado 1.500 metros em direção à água. E quando ele obedece mais esse estágio, esse chamado, as águas começam a bater em seus lombos. E os lombos são os fardos que nós carregamos da nossa vida. São as tristezas, são as decepções, que ao invés de nós largarmos no meio do caminho, pastor Rodrigo, nós carregamos a vida inteira em nossas costas. Então, queridos, às vezes existem coisas, existem situações, olha que Deus está te dizendo, que você tem que deixar pelo caminho. Existem decepções na sua vida que você precisa deixar pelo caminho para você ser curado. Existem pesos que nós estamos carregando, aonde Deus já nos mandou largar há muito tempo. Existem pessoas que não são libertas porque ainda carregam traumas do passado. Existem pessoas que ainda não são libertas porque carregam uma decepção que um dia teve dentro do seu lar, Fábio, com seus pais, com a sua família. Mas hoje a água está batendo no seu lombo e Deus está levando tudo aquilo que um dia te prejudicou embora. Olha que Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ei, Jesus, Ele quer trocar esse peso que você carrega pelo peso dele que é leve, o fardo suave. Ei, eu quero te dizer, meu irmão, que você não precisa continuar carregando aquilo que Deus te pediu para você deixar.
Deus, Ele quer trocar as suas dores do passado. Deus quer trocar os seus pesos pelo fardo dele, que é leve, que é suave. Então eu te convido hoje, larga tudo aquilo que não é de Deus na sua vida e mergulhe no rio do Espírito Santo. Se coloque de pé nesta noite e eu vou encerrar. O último estágio que eu quero falar para os irmãos é o estágio das águas profundas. A Bíblia fala em Ezequiel 47:5. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Queridos, algo que me chama a atenção nesse texto, se você pegar, quando Ezequiel ele sai da margem, não existia vida nenhuma naquele lugar. Não existia árvores, a terra não era frutífera, tudo era uma sequidão. Mas a Bíblia fala no versículo 7, olha que interessante, irmãos. Ezequiel diz assim, tendo eu voltado, olha que Ezequiel vem dizendo, eis que à margem havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro. E aquilo estava simbolizando vida para Ezequiel. E não só para ele, mas existia vida ao seu redor. E quando você mergulha, e quando você se entrega, conforme Ezequiel vem dizendo, ele já não podia mais voltar. Ele já não conseguia mais atravessar a não ser a nado. Ali era o Espírito Santo conduzindo a vida de Ezequiel para onde Deus queria. A Bíblia fala que o vento assopra para onde quer, não se ouve a sua voz e não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. O que eu estou querendo te dizer, meu irmão, é que para as coisas voltarem a ter vida na sua casa, você precisa mergulhar e ser conduzido pelo Espírito Santo. Irmãos, nós vivemos épocas em que para nós atrairmos as pessoas, nós precisamos fazer show pirotécnicos, encher a igreja de fumaça, contratar cantores de diversos estilos musicais e colocar em cima de nossos altares para servir de atrativo para a igreja. É porque a igreja deixou de mergulhar no rio do Espírito. Quando o rio começa a nos levar a uma direção onde nós nos assustamos, nós queremos parar, nós queremos voltar, e quando está prestes a acontecer, parece que as coisas travam em nossa vida.
Mas a proposta de hoje que Deus tem para a sua vida é para que você mergulhe. E quando você voltar lá, na sua casa, quando você abrir a sua despensa, quando você voltar lá para o seu marido, para os seus filhos, você vai ver que aquilo que estava morto hoje tem vida. E eu quero te dizer, meu irmão, que ainda há esperança para a sua vida. Que ainda existe uma água que corre do trono de Deus. Talvez para aquela mulher samaritana, a vida dela seria uma vida de enganação, uma vida de medo. Uma mulher que vivia pelas sombras devido às suas atitudes. Mas quando ela tem um encontro com aquele que pode oferecer a água da vida, ela encontra novamente a salvação, ela encontra a solução, ela encontra aquilo que ela buscava a vida inteira, que é a água que mataria a sua sede de uma vez por todas. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero dizer para você que em meio à sequidão, Deus está trazendo vida. Em meio à margem que não tinha nada, quando você voltar como Ezequiel voltou, você vai ver árvores cheias de vida de um lado e para o outro. Eu quero dizer que quando você voltar para sua casa, eu quero dizer que quando você encontrar aquela sua família que um dia já pisou no santo do santo e hoje está afastado, você vai olhar e vai enxergar que existe vida novamente aonde já está seco. Eu quero dizer hoje, se você entrar e mergulhar neste oceano, neste rio do Espírito, tudo aquilo que um dia Satanás tentou paralisar, Deus vai fazer crescer e frutificar novamente. Coloque a mão no seu coração. Querido Deus, assim eu encerro esta palavra, Pai. Senhor, nós sabemos que por muitas das vezes nós vivemos em meio à sequidão, em meio a lugares que era para ter vida, ó Pai querido. Mas Senhor, conforme a Tua palavra foi ministrada, hoje um rio que flui do trono de Deus está alcançando esses lugares secos. Pai, quando nós voltarmos, a Bíblia fala que quando Ezequiel voltou, a vida habitou naquele lugar novamente. E nós queremos profetizar, ó Deus, que ainda existe vida em nosso lar, que ainda existe vida em nosso casamento, que ainda existe vida na nossa família. E quando nós voltarmos, nós iremos contemplar as Tuas obras. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você acredita nessa mensagem, aplauda o Senhor nessa noite em nome de Jesus.